Glória a Deus. Tá escutando? Ah, agora escutou, até eu escutei agora. Eu levei até um susto. Então vamos começar de novo. Graça e paz, igreja. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, é um privilégio mais uma vez estarmos aqui juntos, ministrando a palavra do Senhor. A gente sempre fala, é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade. Eu já palestrei para bastante gente, para centenas de pessoas, e a gente não treme. Dá um friozinho, mas a gente não treme. Mas para pregar a palavra do Senhor é outra realidade, gente. É muita responsabilidade, porque é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Mas glória a Deus. O título da minha mensagem, eu vou começar já, é quem você pensa que é. Quem você pensa que é? É uma coisa bem. Ontem eu fiz uma brincadeira na mesa lá no café, né? Olhei para a Joyce e falei: quem você pensa que é? Para o Rafael também. Quem você pensa que é? Então, aparentemente, é uma frase que a gente comumente já ouvimos, pelo menos quando era criança, né? A minha mãe falava: quem que você pensa que é? Ou o pai, né? Quem que você pensa que é? A gente criança fala umas coisas, eles repetem para a gente. Só que hoje eu quero dar uma ênfase diferente nesse texto, quem você pensa que é. Até o final da ministração vocês vão entender o conceito que eu quero aplicar aqui. Tá? Amém? Nós vamos focar naquele que te formou. Então essa vai ser o norte nosso hoje. Mas antes, querido, eu quero expressar a minha gratidão de como Deus tem sido bom conosco. Como Deus tem sido bom. Falando isso com relação ao tema do retiro, igreja triunfante. Uma igreja triunfante é uma igreja que revela, onde Cristo é revelado, que revela Cristo. Nós ouvimos muito isso no retiro, né? E nesse sentido, queridos, a minha gratidão, porque não é de hoje, já são quase 30 anos. E por isso podemos dizer com gratidão, alegria e até alívio, pois fazemos parte de uma igreja cristocêntrica. Amém? Amém? Desde o começo, sempre, sempre, sempre ouvimos nessa igreja Cristo ser glorificado, Cristo ser exaltado. Sempre. Sempre Cristo. Tudo por Cristo e tudo para Cristo. Ele é a razão, Ele é o sentido, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o tudo. Quando nos reunimos para exaltar Cristo, para falar da vontade de Cristo, falar da majestade de Cristo, falar da palavra de Cristo, falar da obra de Cristo. Gente, é tudo dele, por ele e para ele. E nós dizemos: Deus, muito obrigada por isso. Muito obrigada. Nós temos certeza que cada um que sobe aqui, seja no Ministério de Mulheres, seja os domingos que a gente prega aqui, qualquer pessoa que está aqui em cima está pregando Cristo, está exaltando Cristo. Esse é o nosso propósito aqui como igreja, né? E a nossa oração em casa é sempre de gratidão pelo Senhor ter nos plantado nessa igreja. Há 30 anos, praticamente, nós somos plantados na Comunhão Cristã Aba e nós amamos essa visão, amamos essa igreja e ela nunca se desviou. Por mais ventos tempestuosos, desafios que tivemos nessa jornada de quase 30 anos como igreja, nunca a igreja se desviou, sempre exaltou Cristo. Então isso eu quero agradecer a Deus mesmo, porque vocês estão aqui da mesma maneira para exaltar Cristo. Tudo que nós fazemos aqui, nós exaltamos Cristo, né? Amém? Queridos, quando eu estava orando, meditando, buscando o que pregar para vocês aqui, né, o que trazer hoje, o que o Espírito Santo queria que eu trouxesse, e me veio muito forte no coração a palavra que o Tom pregou lá no retiro. E eu queria trazer alguma coisa, é claro, obviamente que eu não vou conseguir nem passar 10% do que o Tom pregou. Não é essa nem a intenção, mas é tirar essa essência do que ele pregou, que eu achei maravilhoso, e trazer para a igreja. Até porque, para a gente estar com o coração alinhado. Porque nós ouvimos muita coisa no retiro. E aí a gente vai liberando devagarinho para vocês aqui, né? Porque é muita coisa para a gente liberar de uma vez, mas a gente vai liberando. Então a intenção do coração hoje, eu consultei de Deus mesmo, eu sei que é dele isso, é a gente trazer esse alinhamento hoje.
do que alguma coisa que foi falado no retiro para nós aqui da Aba Joinville. Porque somos Aba, somos um, né? Amém? E o Tom pregou, entre tantas mensagens maravilhosas, aqui o Tom pregou que fala que precisamos ter a consciência de que uma igreja triunfante, primeiramente, vai ter efeito na minha vida. Então ele deu um enfoque bem diferente do que a gente costuma ouvir. Ela vai, para fazer parte de uma igreja triunfante, ela vai proporcionar, vai produzir transformação no meu ser. Ela vai revelar a mim aquilo que a obra de Cristo fez e vai transformar a minha essência, a minha identidade, quem eu sou, o que eu penso, os efeitos da manifestação de Cristo numa igreja triunfante, trazendo mudança, transformação nas nossas vidas. E temos recebido bastante disso, graças a Deus aqui. Amém? Glória a Deus por isso. O meu foco aqui hoje é uma igreja triunfante. Cristo é revelado através da minha vida e da sua vida. Cristo é revelado através da minha e da sua vida. Esse é o enfoque. Onde as pessoas que estão ao redor ou passarem por mim, elas vão ser impactadas pela ação de Cristo através de mim e de você. Com você como uma igreja triunfante, revelando Cristo. Esse é o nosso ponto hoje. Tá? E eu deixo eu contar só uma curiosidade que o Tom contou lá. Quando eles estavam orando pelo tema do retiro, igreja triunfante, eles estavam orando, Deus deu uma visão para o Tom. E essa visão era de um trono, né, um trono maravilhoso, assim, mais no alto, e algumas pessoas prostradas na frente desse trono. E logo em seguida mudou a visão. Ele falou que ele estava ainda absorto nessa visão, e de repente a visão mudou para uma segunda visão, onde o trono continuava ali, Jesus Cristo estava ali em pé, e as pessoas estavam em pé do lado dele. Não estavam mais prostradas. Aí ele perguntou, aí o Espírito Santo perguntou para ele, o que você acha? Qual dessas posições exalta mais a Cristo? Aí o Tom falou assim, bom, olhando pela aparente santidade, religiosidade, parece que é o prostrado, humilde, né? Aí o Espírito Santo falou para ele assim, não, eu fiz vocês para serem reis e sacerdotes, não para andar prostrado. Não que de vez em quando a gente não fique prostrado ou se prostre diante de Deus. Eu amo, até a Joyce estava lá ontem, eu mostrei para ela meu cantinho que eu me prostro. Eu tenho um canto lá na minha sala, meu tapete, que eu me prostro mesmo ali, oro ao Senhor ali, choro, dou risada, está tudo certo. Isso não quer dizer que você não possa se prostrar. O que o Espírito Santo quis dizer é que não é para a gente andar prostrado, né? A gente tem que andar ereto do lado dele, né? Então essa imagem exalta mais é Cristo. Até por falar em prostrar, tem eu busquei isso para trazer para vocês, Atos 9:40, tem a história lá de Pedro, quando ele foi ressuscitar Tabita, ele se prostrou, ele mandou toda aquela mulherada que saiu do quarto, que ela já tinha morrido, né? E ele foi até lá, aí ele mandou toda a mulherada sair do quarto e ele se prostrou. Quando ele se prostrou para orar ao Senhor, e o Senhor ressuscitou aquela pessoa, a Tabita, né? Então, isso é no Novo Testamento. Então, pode acontecer. Eu não quero fazer uma nova doutrina disso. Obrigada, amor. Uma nova doutrina, tá? Assim como eu sou, vocês são. A gente nem leu, né? Mas não precisa ler. Essa é a história aí que eu queria falar para vocês. Uma igreja triunfante é aquela que, mais uma vez, revela Cristo. E quando nós saímos, caminhamos, nós estamos revelando Cristo. Hoje nós já sabemos que o propósito de Deus para a nossa vida é revelar Cristo. Esse é o propósito de Deus. Esteja onde estivermos, na família, no trabalho, na academia, no lazer, entre amigos, nós devemos revelar Cristo. Todo lugar. Quando eu revelo Cristo?
Antes de entrar nesse ponto de como eu revelo, quando eu revelo Cristo, eu queria citar um texto que parece que não tem muito a ver, mas vocês vão entender a direção do Espírito Santo aqui. Mateus 11, 28, por favor, André. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Essa palavra, sobrecarregado. Eu só posso revelar o Cristo quando eu sei quem eu sou. Podemos ver isso no diálogo entre Jesus e Simão, em Mateus 16, 16. Respondendo Simão, Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. E aí Jesus diz: Simão, e você é Pedro. Então a gente pode ver aqui que só houve revelação da identidade de Pedro quando ele reconheceu o senhorio de Jesus, quando ele reconheceu quem era Jesus. Só assim que teve a identificação da identidade dele. Tá? Então a nossa identidade só é revelada quando nós conhecemos de forma saudável a identidade de Cristo. Somente depois que Pedro diz: Você é o Cristo, reconhece que Jesus é o Cristo, que Jesus diz: Então você vai saber agora quem você é. Venham a mim, você e Pedro. E por que eu citei esse texto? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Sobrecarregados. Eu quero compartilhar um pouco sobre quem você é aqui. E o que a palavra de Deus diz que você é. Esse é o intuito dessa palavra hoje aqui. Só que o Espírito Santo falou que as pessoas precisam tirar essa sobrecarga. Elas entenderem que elas são. Tá? Então precisa tirar essa sobrecarga que estão sobre os seus ombros. E uma mentalidade, uma consciência errada de quem elas são, que foi provocada pelas experiências, pelas circunstâncias e pelas tentativas frustradas. Porque eu vou citar algumas coisas que a palavra de Deus diz que você é. E a tendência da sua alma é lembrar de alguma circunstância e dizer assim, ó, lembrar daquele demoninho. Ah, isso não é bem assim. Quem já pensou isso? Não precisa se manifestar. Mas é bem assim, né? Quando a gente começa a falar algumas coisas que Deus diz que você é, se você está sobrecarregado ou com muitas tentativas frustradas, você simplesmente não aceita, já rejeita de cara aquilo que está sendo falado para você. Você nem permite que entre, porque você está sobrecarregado. Não? E a tendência, tá, já falei, né? Ah, isso não é bem assim. Vai lembrar de uma tentativa e vai dizer que você não é isso que a palavra declara, porque você está sobrecarregado com essas experiências. E uma das sobrecargas são as experiências, são as frustrações, são as tentativas frustradas. E vocês precisam vir a mim, diz o Espírito Santo, né? E entregar isso para que eu possa dar a vocês aquilo que eu quero dar. Então não tem como, vamos usar esse aqui como exemplo, ó. Eu não posso encher, pôr alguma coisa aqui, né? Vamos supor que esse copo estivesse até a boca. Eu não posso colocar mais alguma coisa aqui se eu não tirar o que está dentro. Eu preciso tirar. Então, essa sobrecarga é isso, é tirar essas experiências negativas que nós tivemos, essas frustrações que nós tivemos, para o Espírito Santo poder vir e nos encher com Ele. Amém? Fazendo sentido por enquanto, queridos? Amém? Ok. Então tá bom. Então eu quero pedir a vocês, né? E vocês precisam vir a mim, tá? Então eu quero pedir a vocês que repetissem comigo essa oração. Se você tiver liberdade, se você quiser, você é livre para isso, tá? Onde você abre mão, joga fora, deixa para trás essas experiências, as suas frustrações e essas sobrecargas. Se você sentir no coração, feche os seus olhos e repita assim comigo. Pai Celestial, nessa hora, quero declarar que somente aquilo que a tua palavra diz a meu respeito é a verdade. Por isso, nessa hora, eu mando embora
Glória a Deus. Quando eu sei quem eu sou. Então, quando que eu revelo Cristo? Quando eu sei quem eu sou. E aí quem eu sou? E aí quem eu sou? Ou pegando o título dessa mensagem, né? Quem você pensa que é? O que você pensa que é? O que a palavra diz que eu sou. O que a palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. Essa é a verdade, queridos. Esta é a verdade. Existem alguns textos que embasam essas verdades. Quero citar para vocês lembrarem, terem consciência de quem somos. 2 Coríntios 5, 17. Também, vocês já sabem de cor, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, né? Ou eis que tudo se fez novo, algumas versões falam. E esse texto aí é maravilhoso. Você é uma nova criação. Você não é o teu passado. Você é uma nova criação. E essa nova criação foi feita com as características de Cristo, amados. As características de Cristo, com o design pensado, idealizado por Cristo. O Pai Celestial e o amado Espírito Santo idealizaram você. Então você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Diga assim: eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sou quem Cristo fez. Amém. 1 João 4,17. 1 João 4,17 diz assim, olha que maravilhoso. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos nesse mundo. Aleluia! Assim como Ele é, também somos. A parte final nos diz, queridos, que eu e você somos assim como Ele é. Então a essência desse texto é o cristão revela Cristo. Não tem outro caminho. O cristão revela Cristo. Aquele que se diz cristão, ele precisa revelar Cristo. Tá? Assim como ele é, você é. Você não é a pouca porcaria. Quem já viu isso de criança? Quando a gente ia se envolver com alguma coisa, né? Para, você não se envolva, você não é pouca porcaria. Aí a gente, como criança, a tendência é dizer, mas será eu sou muita? Será que eu sou muita porcaria? Não, você não é nem pouco e nem muita. Você é a expressão da glória de Deus. Amém? A expressão da glória de Deus. Aleluia. Olha só esse texto, queridos. Colossenses 2, do 9 ao 10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Amém? Por estarmos nele, em nós está a plenitude. Amados, nós precisamos acordar. Nós precisamos perceber. Nós precisamos nos render. Às vezes é uma questão da gente se render a isso. Pai, eu não estou entendendo nada, eu não estou sentindo isso, eu não estou vivendo isso. Mas eu me rendo à tua palavra. Eu vou caminhar rendida na tua palavra. Não importa a circunstância, não importa os ventos, não importa o que aconteça. Eu vou caminhar na tua palavra, vou me render a ela e caminhar nisso. E as coisas começam a mudar, porque a tua mentalidade começa a mudar. Você tem uma mentalidade nova, uma mentalidade de filho. Amém? Deus, o Senhor me colocou nesse mundo para revelar Cristo. Uau! Gente, olha só. É o que esse texto diz. Ele nos colocou neste mundo para revelar Cristo. Recebe lá alguém, por favor. Seja bem-vinda, senhora. Pode ficar à vontade. Tá? Ele colocou você nesse mundo para revelar Cristo. O Senhor me fez a expressão do próprio Cristo. Tá? Uau, né? E isso que somos, o reflexo da glória do Senhor Jesus. Amém? Nós somos o reflexo da imagem do Senhor Jesus.
2 Coríntios 3,18 nos orienta. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Aleluia, aleluia. Gálatas 3:27 nos diz assim, ó. Em seguida ali. Gálatas 3:27. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Amados, eu trouxe até uma luva para fazer isso aí, fazer mais sentido, para vocês nunca mais esquecerem. O que é estar revestido de Cristo? É como se nós estivéssemos sobre nós, aqui é só uma luva, tá? Mas é para você entender, o revestido de Cristo é Ele estar nos revestindo. Nós estamos revestidos dele. Então aqui estamos nós. Aqui estamos nós. E esse revestimento em cima de nós é Cristo. Amados, conseguem perceber isso? Parece que vocês não estão percebendo a gloriosa. Isso é muito glorioso. Saber que Ele está nos revestindo. Que Ele nos reveste. Né? Revestidos de Cristo. Amém? A sua boca, ela fala palavras de Cristo. A sua boca fala palavras de Cristo. Intencionalmente e com essa consciência, diga para a pessoa ao seu lado: o meu Pai Celestial ama profundamente você. Você. Amém. Glória a Deus. A sua boca tem potencial de liberar palavras de Cristo. Os teus olhos, você tem consciência de que você carrega o olhar de Cristo? Amado, você tem essa consciência? Você está andando na rua, é o olhar de Cristo. As pessoas olham para você, elas estão vendo Cristo, porque você está revestido, você está debaixo aqui, ó. Então você vai olhar para Cristo. Quando eles olham para você, eles precisam olhar Cristo primeiro. Revelar Cristo no teu olhar. Amém? Você já pensou em olhar para as pessoas intencionalmente com o olhar de Cristo? Intencionalmente. Você vai entrar no mercado, no dia a dia, na rua, intencionalmente, com o olhar de Cristo. Intencionalmente. Faça isso intencionalmente quando você entrar no teu trabalho, quando você acordar de manhã, olhar para o teu esposo, para a tua esposa. Olhe com o olhar de Cristo, olhar para os teus filhos, para os netos, nós já estamos na fase de netos. Olhe para o teu neto com o olhar de Cristo. Muda, gente. Muda mesmo. Olhar de compaixão, de amor, de carinho. Não sou eu olhando, mas é o Cristo de quem eu sou revestido. Olhe para a sua mão agora. Olha aí para a sua mão. Você consegue olhar e imaginar que a sua mão está revestida de Cristo? Essa mão está carregada de unção de Cristo. E quando eu toco, é Cristo que está tocando. Ao impor as mãos sobre alguém, é Cristo que está tocando. Consegue pensar nisso, queridos? Reflita sobre isso intencionalmente. Quando você anda por aí, pense. Você carrega a presença de Cristo. Eu posso tocar as pessoas e eu estar os abençoando como Cristo. Com saúde, com paz, com alegria. Como o Sandro Feia falou hoje do Shalom de Deus. Né? Essa Shalom existe em nós, está sobre nós, está em nós. Quando a gente toca e conversa com uma pessoa, Shalom de Deus, na vida dessa pessoa, toda a paz, toda a plenitude. Estar consciente na alma, no espírito, estar completo. Tocar as pessoas. Os teus pés, queridos, os teus pés carregam a presença de Cristo. Quando você, aonde você for, é Cristo está indo. Onde você estiver indo, é Cristo que está indo. Cristo é revelado. Precisamos ser despertos para isso. Não existe separação do mundo secular e espiritual. A gente até conversou um pouquinho no grupo familiar, foi uma passagem assim que a gente comentou na hora lá, no nosso grupo familiar de liderança, né? Não existe essa separação do mundo secular e espiritual. É integrado, é uma coisa só, é integralidade. Eu não posso ter uma vida em casa, uma vida no trabalho, uma vida na academia, uma vida com as minhas amigas e uma vida na igreja. Não. Nós somos revestidos de Cristo. Onde a gente vai, Ele vai. Então nós precisamos ser inteiros cristãos. De verdade, sermos cristãos. Em qualquer lugar que a gente
for, qualquer lugar que os nossos pés nos levarem. Amém? A revelação de Cristo em nós nos transforma. Mas hoje aqui, nesse momento, eu quero dar uma ênfase diferente. Pensar junto com você. Fazemos parte de uma igreja triunfante. Eu até trouxe aqui, eu ia mostrar na hora que o Tom, da visão do Tom. Depois, se vocês quiserem ver mais de perto, né? Esse aqui foi o tema do nosso retiro. Ó. Está ali o trono, conforme a gente falou, da igreja triunfante. E as pessoas em volta ali, né? Ali elas já estão em pé. Então, quero dar uma ênfase diferente. Fazemos parte da igreja triunfante que revela Cristo. O que é uma igreja triunfante? Vocês gravaram? É uma igreja que revela Cristo. Tá? Então, ela revela Cristo. Igreja triunfante, porque a gente tem uma ideia errada, às vezes, né, na nossa mente, na nossa mentalidade, de achar que uma igreja triunfante é uma igreja que está bombando, que está cheia de gente. Também pode ser, não tem nada contra isso. Também pode ser. Mas o foco de uma igreja triunfante não são as pessoas, é nós revelarmos Cristo. Ele precisa ser exaltado. Não é a banda, não é o louvor, não são as pessoas. Quem tem que ser exaltado é Cristo. E esse é o foco de uma igreja triunfante. Revelar Cristo. Amém? E quando nós olhamos, nós enxergamos, onde tocamos, para quem falamos, a quem ouvimos, Cristo é revelado. Revestidos de Cristo. Como eu mostrei com o exemplo da luva, né? Revestidos de Cristo e para revelar Cristo, precisamos saber quem somos. Nós somos uma nova criação, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Somos reis e sacerdotes. Somos filhos amados de Deus. Somos fiéis depositários da glória de Cristo. Depois vocês não precisam ver isso aí, mas não precisa pôr no telão agora. Mas quiserem ver em casa para conferir, 1 Pedro 4:10 nos fala isso. Somos fiéis depositários, olha só. Nós somos depósito da glória de Cristo, gente. Nós somos depósito da glória de Cristo. Aleluia! O amor dele foi derramado em nossas vidas, o amor dele nos transformou e o amor dele continua jorrando através das nossas vidas, em nós e através de nós. Amém? Então, eu vou encerrar, nós vamos encerrar já. Esses dias o Espírito Santo me acordou e eu estava pensando, porque o sogro do meu irmão faleceu essa madrugada, aquele que conversou ontem, ele faleceu, madrugada não, foi hoje pela manhã, 7 horas da manhã. E nós estávamos num propósito como família, orando por ele já quase um mês, então eu estava levantando às 4 da manhã, já aproveitava e orava por outras coisas, né? E numa dessas madrugadas, eu estava pensando nele, eu estava pensando bem nele. Qual o legado que o seu João está deixando, o nome dele é João, seu João está deixando para a família Donadelo? Né? Qual o legado que ele está deixando ali para a família? E também me veio outro pensamento, né? Qual o legado que eu estou deixando? Aí, o Espírito Santo me levou a pensar o seguinte, se eu tivesse que dar um conselho para minha neta, eu tenho uma neta de 14 anos, mais 2 menores. Mas se eu tivesse que dar um conselho para minha neta, qual conselho eu daria? Porque eu pensei nisso. Falei, se o João, se tivesse agora ele no final da vida, doente, né? Qual conselho que ele daria para as filhas dele? Né? E qual conselho, o Espírito Santo me perguntou, que eu daria para a Luísa, minha neta? Qual conselho? E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, Deus, qual conselho que eu poderia dar? Um único conselho para dar para minha neta, para ela seguir na vida dela. Aí o Senhor me levou ao Mateus 22, do 36 ao 39. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu achei assim, uau. Falei, gente, se a gente realmente deixar esse conselho para o filho, para o neto, ou para alguma pessoa que a gente ama tanto, meu Deus, maravilhoso. Está tudo embutido ali. Esse texto, gente, a gente já sabe, esse texto é para a lei. Nós temos outro texto para o Novo Testamento agora, tá? Mas eu não vou entrar nisso porque essa ministração vai ter a parte 2.
ou nessa parte 2, eu vou falar novamente sobre isso. Tá? Mas esse texto serve muito maravilhosamente bem para esse momento, para essa aplicação que eu estou querendo dar aqui para vocês. Tá? Então, qual o conselho, né? Ame o Senhor de todo o teu coração. Esse é o meu conselho, como pastora dessa igreja, é o meu conselho para vocês, Aba Joinville. Ame o Senhor de todo o teu coração, de todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Para amar o próximo, eu preciso amar a mim mesmo. Olha o que ele está dizendo ali. Para amar o próximo, eu preciso amar a mim mesmo. Para amar a mim mesmo, eu preciso conhecer o meu Senhor e meu Pai Celestial, que me formou, que me criou, que me desenhou. Ame a Ele, se relacione com Ele, tenha intimidade com Ele, e assim você se conhecerá sem distorções. Olha que palavra linda. Você se conhecerá sem distorções. Você vai se conhecer exatamente como a palavra diz que você é. Em nome de Jesus. Se amará e amará o próximo genuinamente. Sem gancho. Ama o próximo livre. Amém? Vai ter parte 2, queridos. Nós temos um propósito no nosso coração nesse ano de a mensagem durar meia hora, no máximo 35 minutos, e nós estamos exatamente com 30 minutos. Então, glória a Deus por isso. Quero pedir para vocês, se vocês tiverem à vontade, pode colocar a mão no seu coração, vamos estar orando. Depois eu quero deixar claro que chegou visitante ali para nós, seja muito bem-vinda. A Aba quer dizer pai, paizinho, então a senhora está na casa do pai, vocês estão na casa do pai, sejam muito bem-vindas, tá bom? E se vocês quiserem uma oração depois, nós estamos aqui a liderança, tem gente disponível, que estamos aqui para orar, para ajudar, para servir no que for possível. Tá bom, queridos? Coloque a mão no seu coração e vamos orar então. Pai Celestial, Pai de toda graça, Pai de todo amor, Paizinho querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque nós pudemos ver, Senhor, que uma igreja triunfante é uma igreja que revela o Senhor. Pai querido, nós queremos, do fundo do nosso coração, Pai, o que nós mais desejamos é que o Senhor seja revelado através das nossas vidas. Que a pessoa olhar para nós, ela saiba que está olhando para Cristo. Que ao tocarmos as pessoas, elas saibam que elas estão sendo tocadas por Cristo. Que ao abraçarmos as pessoas, seja o abraço de Cristo. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu quero declarar isso sobre esta igreja. Esta unção, Cristo é uma unção. Jesus Cristo, Cristo é uma unção. Eu quero declarar sobre essa igreja, Pai, essa unção, esse batismo de amor, esse batismo de misericórdia, de compaixão, de humildade, esse batismo, Senhor, onde todos vão poder olhar para nós, ver o brilho, assim como era com Moisés, que Moisés precisava ter um véu para cobrir o rosto, porque ele brilhava, Pai, ele brilhava, e ele precisou pôr aquele véu. Nós não precisamos, o véu foi rasgado. Nós queremos declarar que essas pessoas verão esse brilho em nós. E não é o nosso brilho, não é a nossa pele bonita, não é nada disso, Senhor. É o Senhor em nós. É o Senhor em nós que faz toda a diferença. Pai, nada do que nós possamos pensar em fazer sem o Senhor daria certo. Eu te louvo por essa palavra, Pai. Eu te louvo e declaro sobre essa igreja, uma igreja triunfante. Uma igreja onde Cristo é revelado. Por onde eles passarem, Cristo é revelado. Cristo é exaltado. Porque ali onde Cristo é revelado, onde Cristo é exaltado, o Espírito Santo é derramado. Tenha liberdade, Espírito Santo, de tocar cada um aqui. Curar aquele que precisa de cura. Aquele que precisa de um trabalho, que o Senhor esteja abrindo porta de emprego, aquela necessidade, aquela doença que está ali, Pai, nós declaramos agora curada essa pessoa em nome de Cristo Jesus. Aquele que precisa fechar o negócio essa semana, Pai, nós declaramos fechado esse negócio em nome de Cristo Jesus. Pai, aquele que precisa fazer negociação, nós declaramos sucesso. Aquele que precisa vender, nós declaramos portas abertas, Pai, em nome de Cristo Jesus. Porque o Senhor está indo com eles ao caminhar, é o Senhor caminhando através das nossas vidas, Pai, é o Senhor. E onde o Senhor entra, a solução. Então eu declaro solução para toda essa igreja, para que eles tenham essa consciência nessa semana. Eu sou a solução, porque eu carrego Cristo em mim. Para honra e glória do teu nome. Aleluia, aleluia. Prossigam abençoados, queridos. Amém. Pode ficar em pé que nós vamos ter um louvor para encerrar.
E o louvor hoje vai ser aí mesmo,